Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema: você precisa ser determinado. E nós vamos nos basear naquela passagem que se encontra no livro do profeta Daniel, capítulo 1, do versículo 1 a 8. Capítulo esse que nos mostra que Daniel, estando na Babilônia, no cativeiro, decidiu não se contaminar com os manjares do rei e pediu isso para o chefe dos eunucos. Ele era uma pessoa determinada. Mas o que significa determinação? Determinação é uma decisão inabalável, firme, definitiva e irrevogável. É uma qualidade imprescindível para uma pessoa alcançar um sonho ou um objetivo. Em outras palavras, poderíamos dizer que a determinação é uma forte expressão da vontade humana, demonstrada por uma decisão ou resolução que revela a fé, a ousadia e a firmeza de uma pessoa em si mesma, em seus ideais e propósitos, mesmo em face de perigos e crises. Logo, a determinação é uma força que existe em todo ser humano, mas que por vezes fica inativa. É uma força capaz de ajudar a pessoa a superar as dificuldades da vida, trazendo à realidade aquilo que é almejado. E eu te digo, a determinação faz a diferença. E nós mostramos a você que na palavra de Deus existiu entre muitos um homem que foi determinado e acabou sendo muito abençoado. É Daniel que estamos falando. E a sua história começa com um dado importante sobre o seu posicionamento no momento crítico no exílio da Babilônia. Durante muitos anos, os profetas haviam avisado os governantes de Judá de que sua idolatria, imoralidade e injustiça contra os pobres e necessitados levariam a nação à ruína. Profetas como Jeremias e Isaías vislumbraram o dia em que Deus suscitaria o exército inimigo para invadir Jerusalém, destruir o templo e levar os líderes judeus cativos para a Babilônia. Um dia em que toda essa terra viria a ser um deserto e um espanto, e essas nações serviriam ao rei da Babilônia 70 anos. Você pode ver em Jeremias 25, versículo 11. E como Judá continuou mergulhada no pecado, não se arrependeu e nem quis se consertar com o Senhor, ele permitiu a Nabucodonosor a vitória sobre o rei Jeoaquim, no ano 605 a.C. E assim, após invadir e incendiar Jerusalém, o exército caldeu levou consigo para a Babilônia não só os vasos e outros utensílios preciosos do templo, mas também jovens saudáveis, de boa aparência e de alto nível cultural, para servir na corte de Nabucodonosor, aprendendo a cultura e a língua dos caldeus. Entre esses jovens da linhagem real estavam Daniel e os seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias. Esta foi a primeira deportação de Jerusalém para a Babilônia. Os jovens escolhidos das nações conquistadas seriam treinados para, ao final de 3 anos, serem apresentados ao monarca e servirem em seu governo. Eles poderiam beneficiar os babilônicos com o seu conhecimento e também usar as suas aptidões para fortalecer a administração local. Ao chegar à Babilônia, Daniel recebeu de Aspenaz, chefe dos eunucos, um nome caldeu, Beltesazar, príncipe de Bel, em homenagem a um ídolo pagão. É Bel que corresponde ao cananita Baal. De acordo com os costumes orientais, uma pessoa podia adquirir um novo nome se as suas condições fossem significativamente alteradas,
como foi o caso do jovem Daniel, que doravante serviria na corte babilônica. Contudo, essa nova condição social, imposta pelo exílio de Daniel na capital do Império Pagão, não o demoveria da sua crença no único Deus verdadeiro. Esse judeu exemplar havia assentado no seu coração não se contaminar e resistiu até o fim aos apelos daquele grande, poderoso e magnífico império. Daniel não era apenas uma pessoa determinada. Ele tinha um caráter reto, com elevados princípios éticos e morais. Além disso, era uma pessoa digna e humilde, alguém que sabia que as coisas materiais eram passageiras e secundárias. Alguém que valorizava as coisas espirituais e reconhecia a sua dependência de Deus. Daniel adquiriu esses valores, provavelmente pela educação dada pelos seus pais e pelo convívio com ele. Em suma, pela fé e pelo caráter de Daniel, que sendo tão jovem, conseguiu manter sua resolução de não pecar contra Deus, concluímos que os pais dele eram íntegros e fiéis a Deus. Eles conseguiram transferir para o filho uma herança espiritual e moral espetacular, que ajudou Daniel a discernir o certo e o errado, a ter determinação e a construir uma história de vitória sobre a carne, o diabo e o mundo, mesmo vivendo longe de casa, numa pátria distante e pagã. A primeira decisão sábia de Daniel, que o caracteriza como uma pessoa determinada, foi o fato dele assentar no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. Desta forma, ele se programou para dizer não a tudo que pudesse atrapalhar a sua comunhão com Deus, desviá-lo do seu alvo de se manter íntegro e fiel em quaisquer circunstâncias. Daniel conhecia os mandamentos do Senhor e as promessas para o povo escolhido. Apesar do exílio, que ele reconhecia como legítimo, tendo em vista os pecados da sua nação, ele não abriria mão dos seus valores e princípios, mesmo se tivesse que pagar com a vida por isso. Todos os príncipes judeus que foram levados para a Babilônia eram alimentados com o que havia de melhor na corte real. O mesmo alimento e vinho que eram servidos ao rei Nabucodonosor também eram dados aos jovens prisioneiros. Contudo, Daniel viu nisso um perigo, o de participar da mesa dos idólatras e deixar-se seduzir pelos prazeres, riquezas e poder daquela corte, que além de não ter aliança com Deus, contradizia vários princípios da lei do Senhor. Nós também, hoje em dia, precisamos decidir não nos contaminarmos com as ideologias e práticas mundanas, porque somos povo escolhido, separado, para servir e adorar o Senhor. O apóstolo Paulo advertiu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Em razão disso, não podemos aceitar o pecado como algo normal. Há pessoas que entregam a sua vida a Jesus Cristo, mas continuam vivendo segundo os padrões antigos dessa sociedade sem Deus. Assim como Daniel foi determinado em sua decisão de não se contaminar com os valores e costumes mundanos, assim também devem agir os cristãos de hoje, pois quando uma pessoa assume um compromisso com Deus e diz não ao pecado, desfruta da presença gloriosa do Espírito Santo, o qual opera, ministra, renova e manifesta a glória do Senhor. Há poder, cura, libertação e milagres. E além de não se contaminar com os manjares oferecidos pelo mundo e não adotar os padrões daquela sociedade pagã em que estava inserido, Daniel soube escolher os seus amigos. Percebeu que a grande maioria havia se contaminado com as iguarias do rei, exceto
Misael, Ananias e Azarias, e concluiu que com esses três poderia ter uma amizade profunda, que significa comunhão com ideias e práticas. O apóstolo Paulo também nos advertiu: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, versículo 33. As pessoas com quem andamos, conversamos e expomos o nosso coração exercem uma forte influência sobre nós. Se elas não tiverem compromisso com Deus, vão falar de coisas vãs ou más, coisas que ofendem a santidade de Deus e, com o tempo, acabarão corrompendo os costumes. Cristãos que adquirimos em nossa convivência com nossa família ou mesmo na igreja. Quando a pessoa está mais exposta aos valores mundanos do que a palavra e a presença de Deus, com o tempo acabará esfriando na fé, adquirindo os mesmos hábitos que os incrédulos, frequentando os mesmos lugares, adotando o mesmo vestuário e falando da mesma maneira, sobre os mesmos assuntos e tendo os mesmos pontos de vista. Em suma, o cristão não deve ter amizade íntima com os incrédulos, para não ter a sua comunhão com Deus rompida. O contato com os ímpios e não cristãos deve se restringir à convivência social, profissional e com o intuito de lhes apontar a salvação em Cristo Jesus. Além de dizer não aos prazeres pecaminosos, de não adotar um estilo de vida mundano e de saber escolher os amigos, se você quer ser conhecido ou conhecida como uma pessoa determinada e coerente com os princípios e valores que professa, precisa ter uma boa perspectiva de si mesmo, das pessoas, das situações e de onde quer chegar, bem como se responsabilizar pelas suas decisões. O segredo da determinação está no coração do homem, que é a sede da inteligência, da vontade e dos sentimentos. Logo, é preciso manter o coração puro, reto, cheio do Espírito Santo, não contaminado pelos sentimentos perversos, pelos pensamentos maus e nem pelos desejos ilícitos. Guardar o coração do mal levará você a ter comunhão com Deus e saúde no corpo, na alma e no espírito. Um coração que conhece e ama a Deus não tem dificuldade em optar pelo que é bom, nem confiar no Senhor quanto às consequências dessas escolhas. E a experiência de Daniel deve servir de encorajamento para nós. Ele não ficou parado, esperando as bênçãos caírem do céu. Ao tomar a decisão de não se contaminar, Daniel agiu em conformidade com seu propósito. Primeiro, devemos crer, assentar em nosso coração, seguir Cristo e agir de acordo com as leis e os princípios espirituais, para que Deus possa intervir. A primeira manifestação de Deus a favor de Daniel foi fazer com que esse achasse graça e misericórdia aos olhos do chefe dos eunucos. Mas não parou por aí. O Senhor concedeu a Daniel, Misael, Ananias e Azarias o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. A Daniel, especificamente, ele deu entendimento em toda visão e sonhos, e assim este pôde interpretar os sonhos de Nabucodonosor, a visão dada a Belsassar e as visões e revelações que o próprio Daniel recebeu do Senhor acerca dos acontecimentos futuros escatológicos. O foco e a ação eficaz são vitais em qualquer situação para nos ajudar a alcançar o alvo, mas é a convicção de que podemos enfrentar qualquer coisa com Deus que nos dá a valentia para lutar contra toda situação adversa até alcançarmos o nosso objetivo. Em Romanos 12, versículo 12, Paulo dá uma receita de determinação e diz:
Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Alegria, esperança, paciência, perseverança, oração e comunhão com Deus são ingredientes indispensáveis para quem quer manter a sua resolução de seguir a Cristo, crescer e amadurecer espiritualmente e galgar posições maiores na vida. Quando alguém se utiliza desses elementos, obtém resultados surpreendentes, entre os quais destacamos 2. Tem destaque em relação aos demais e alcança patamares superiores. Foi assim com Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Eles tinham uma boa perspectiva da vida e do reino de Deus. Decidiram não se contaminar e tomaram as medidas cabíveis para isso, escolhendo o que iam ingerir, como se portariam e com quem se associariam. Deus os abençoou tremendamente, dando-lhes tamanha graça e sabedoria, que o rei Nabucodonosor os achou 10 vezes melhores do que os outros que o serviam na corte. Daniel foi preparado durante 3 anos para trabalhar no palácio de Nabucodonosor. Ele aprendeu a língua e a cultura babilônica, bem como a lei e o protocolo da corte, para servir bem ao monarca. A sabedoria e a destreza desse jovem judeu foram reconhecidas e ele se tornou governador da mais importante província do reino, além de ser nomeado chefe dos sábios. E eu digo a você, Deus sempre coloca homens e mulheres que têm aliança com ele em posições de destaque para influenciar outros e fazer a diferença, para levar luz e salvação às nações. Deus quer elevar aqueles que são fiéis. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Mateus 25, versículo 26. Deus tem reservado algo superior a tudo que há nesta terra, para aqueles que possuem ideais e agem de acordo com a sua lei. Aqueles que não se contaminam com o pecado para preservar o seu relacionamento com ele. E você será elevado a uma posição espiritual tal que se tornará semelhante a Cristo. Aqueles que forem fiéis até o fim em sua jornada neste mundo receberão um corpo glorificado, poder para governar as nações, julgar anjos. Além disso, desfrutarão da vida eterna ao lado do Senhor no lar celestial, onde não há morte, doença, dor. Só alegria, amor, justiça, beleza, santidade e vida. E quando você se decidir seguir Jesus e servi-lo com determinação, verás grandes mudanças, claro, para melhor na sua vida. Os que se comprometem com Deus e se esforçam para se manter fiéis a Ele, recebem o poder do Espírito Santo para vencer e chegar ao outro lado. Em nome de Jesus. Vamos orar e pedir a Deus que nos dê essa determinação. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós não queremos nos contaminar com este mundo. Nós decidimos hoje e sempre andar com determinação diante do Senhor. Não vamos olhar para os costumes desse mundo, não vamos apenas fazer aquilo que a carne quer que façamos, mas nós vamos seguir fielmente ao Senhor e a tua palavra. E vamos olhar o exemplo de Daniel, Misael, Ananias e Azarias, para que possamos ser homens e mulheres determinados a seguir ao Senhor com fidelidade, com integridade e com retidão no coração. E nesse dia de hoje nós entregamos a Ti a nossa vida, a nossa casa, a nossa família e agradecemos, Pai, porque o Senhor hoje nos dá essa perspectiva para que venhamos vencer,
para que venhamos caminhar de glória em glória, de triunfo em triunfo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Bispa Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.